Bora lá para mais uma resolução das Ciências Médicas 2025/1. Temos aqui uma questão que cobrou o último conhaque, obra literária prevista para este vestibular. E aí, a questão começa já com um soneto. Esse soneto, inclusive, caiu em outra questão anterior a essa. Se você não leu esse soneto ou esqueceu dele, eu vou ler aqui para a gente retomar essa questão. Vamos lá. Visita a casa paterna. Como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei. Um gênio carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, tomou-me as mãos, olhou-me grave e terno e, passo a passo, caminhou comigo. Era esta sala, oh, se me lembre quanto, em que da luz noturna à claridade, minhas irmãs e minha mãe, o pranto. Jorrou-me em ondas, resistir quem há de? Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. E aí nós temos um trechinho falando o seguinte: no pós-fácil da sétima edição do romance Último Conhaque, o ensaísta Vandermeio Miranda faz a seguinte observação: a volta à casa paterna retoma um motivo caro à literatura brasileira, a exemplo da importância de escritores como Raduan Nazar, Lúcio Cardoso e Altran Dourado, que se debruçam sobre o declínio ou ruína da ordem familiar, como se tudo não houvesse passado de um pesadelo. Com base na leitura do soneto e do romance do Último Conhaque, assinale a alternativa correta. Bora lá então para a alternativa correta. O soneto, com sua forma rígida e apuro formal, distancia-se do romance, assinalado pelo caráter regionalista e valorização das gírias. Meu povo, vamos começar aqui. O soneto, com sua forma rígida e apuro formal. Eu achei que esse soneto, ele não tá tão formal assim, ele podia ser mais, tá? Mas vamos supor que tá, beleza, tá formal. Distancia-se do romance assinalado pelo seu caráter regionalista e valorização de gírias. O lance aqui é que o último conhaque, né, o nosso romance, ele não tem não tem linguisticamente uma pegada regionalista. O regionalismo está muito mais na questão social, na abordagem de Santa Marta como uma cidade típica mineira de interior, em que a fofoca rola solta, em que a gente tem o coronelismo, né? E não tem tanta também valorização de gírias, porque os personagens não usam tantas gírias assim. Não há esse aspecto. Então, essa alternativa está incorreta, principalmente no que diz respeito às afirmações aqui feitas para o último conhaque. Letra B. O soneto, com aspectos de transição entre romantismo e parnasianismo, beleza. Aproxima-se da linguagem naturalista e clássica do romance. O último conhaque não tem essa linguagem clássica, né, do classicismo, que remete a Camões, que retoma as obras gregas. Também não tem uma linguagem naturalista, com escatologia, zoomorfismo. Nós não temos isso aqui no último conhaque, não faz sentido? Letra C. Ambas as obras exploram um tema recorrente na literatura universal. Sim, embora adotem diversidade de estilos na abordagem do assunto. E é isso. Ambos falam aqui sobre essa questão do passado, do retorno ao lar, né? Da situação da família, igual o trechinho aqui, a volta à casa paterna, ruína familiar. Isso é uma questão universal. Porque família sempre tem problema, né, gente? Independentemente do tempo, do lugar, família sempre é uma polêmica. Casos de família. Isso é universal. Só que no soneto nós temos um estilo mais erudito, mais formal. Afinal, é um soneto, inclusive. Já no romance, o estilo ele é mais com uma linguagem cotidiana, tipo da literatura contemporânea. Então, de fato, há essa diversidade de estilo, apesar da temática ser um ponto em comum. Letra D. Ambas as obras exibem uma concepção fantasmagórica no tema do retorno ao lar, configurando uma dimensão próxima do realismo mágico. Gente, lá no soneto tem um fantasma de fato, né? Só que se a gente parar para pensar, na obra literária do Carlos Herculano Lopes, nós não temos uma questão mágica, lúdica, sabe? É uma questão que beira aí uma ficção fora da realidade. Na verdade, a obra ela é muito verossímil, tá? Nós não temos essa magia, nós não temos esse aspecto lúdico. A questão aqui da trama é muito mais do efeito psicológico, que é real, assim, o Nando sofre com isso. Ele vê essas visões, ele tem esse trauma, ele tem esses sonhos que o perturbam. Não tem a ver com questões de fantasma, não tem a ver com místico, não tem a ver com o mundo da fantasia, igual está sendo colocado aqui na alternativa D. Tá? Na verdade, o romance ele é muito realista, mas ele é um realista que analisa a questão psicológica. Tá? O que o Nando sofre é muito racional, se a gente parar para pensar, ele sofre porque ele teve traumas.
E os traumas levaram ali a esses efeitos que são muito compreensíveis da gente ver. Não é nada de outro mundo, não é nada místico, não é nada mágico, ok? Na verdade é muito real, é o que acontece com várias pessoas, inclusive muitas pessoas sofrem com esses traumas por conta de problemas na família. Questão de nível médio, uma questão aí que cobrou, mais uma vez, a relação entre uma obra e aqui o soneto em si. Então, você tem que conhecer a obra literária, você tem que ter lido a obra do Carlos Herculano Lopes, mas além disso, você ainda tem a dificuldade aqui de relacionar com o soneto em si que a gente viu. Questão de intertextualidade. Boa questão, eu achei. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa questão, se você achou ela fácil, médio, se você errou, se você acertou. Eu quero saber. Beijo e até a próxima resolução.